pessoal, sou a Alessandra da Criando Artes Ateliê e venho falar um pouquinho dos materiais necessários para começar a pintura na madeira, no gesso, na cerâmica. Vamos lá falar dos materiais, das dicas e do que você precisa ter. Vem comigo! Vamos começar a falar dos queridinhos de todo artesão. São os pincéis. Não tem como ficar somente na compra de um, mas para quem está começando, não sabe por onde iniciar, qual pincel ter, comprar o adequado, o que vai suprir sua necessidade sem ter que gastar muito dinheiro. Essa é a nossa proposta. Vamos começar a falar do pincel de cerda macia. Existem dois tipos deles no mercado, o de cerda sintética, que é esse, e o de cerda de pelo natural. Qual é a principal diferença deles? Basicamente, na pintura nenhuma. A diferença é na qualidade e durabilidade do pincel. Normalmente, os de pelo são pincéis que têm um valor maior e são um valor com uma durabilidade maior, que também vai depender dos cuidados que vão ter com ele. Os pincéis de cerdas sintéticas têm uma variedade de marcas no mercado, porém são os pincéis um pouquinho mais caros também do que o de cerda amarela, mas por ser de cerda sintética, eles têm um custo-benefício muito bom, tá? São pincéis que variam valores de 17 a 20 reais no tamanho de 20, que seria esse tamanho mais ou menos. E no tamanho menorzinho, que é 16, ele é um pouco mais barato. Quando a gente fala de pincéis, quanto menor a numeração, mais barato ele é. Tem que ter todas as numerações? Não. Basta ter uma numeração 20 e um 16, um 14, já está de bom tamanho. Ah, mas tem condição de ter um pouquinho, tem dinheiro para ter mais alguns? Tenha um pouquinho menor, um 8, um 6 para os detalhes. Mas inicialmente basta ter um desse grande ou dois, já é o suficiente para começar a pintar, tá? São pincéis que não dá de substituir. Por quê? Porque são pincéis que não deixam a tinta marcada. Por mais que a gente utilize o rolinho em muitas pinturas, esses pincéis não deixam marca alguma. Então, não tem como querer o mesmo resultado utilizando o pincel tradicional de cerda dura, de cabo amarelo. Não dá, vocês... Aí não tem nada a ver com vocês saber ou não pintar, e sim com o material errado sendo utilizado, tá? Outro pincel, já que nós estamos falando dele, é o cerda dura. Pincel comum no mercado, que a gente conhece desde a nossa infância. Esse daqui é o 456, número 22. É um pincel que custa aí na média de R$3, 4, talvez até menos. E a gente utiliza muito ele para fazer pátina, para passar a cola branca, para passar a goma laca indiana, para passar a betume cera, enfim, praticamente para detalhes e acabamentos mais rústicos, ok? É um pincel barato, então vale a pena ter o 22, que nem esse aqui, vale a pena ter um 18, vale a pena ter um 16, vale a pena ter até mais do que um. Por quê? Porque conforme vocês vão olhando nos próximos vídeos, em aulas a gente normalmente separa um para goma laca indiana, deixa sempre o mesmo para goma laca indiana, que é esse material aqui que a gente utiliza para impermeabilizar os trabalhos. Por que deixar um só para isso? Porque a goma laca indiana é solúvel em álcool. Então, ou seja, você vai precisar limpar o pincel, lavar o pincel com álcool. Se você começar a fazer isso num pincel que usa para tinta, com o tempo você vai danificar. Então, deixe sempre um para goma laca indiana, vai ter uma durabilidade enorme e não vai ter esse problema de misturar as tintas com verniz, com goma laca indiana, enfim, com componentes diferentes, tá? Vamos ter um também só que a gente utiliza com betume, o betume da Judéia em cera, é uma cera que a gente utiliza em vários trabalhos, é muito bacana, em vários acabamentos. Então, tem um pincel só para ele. Normalmente, a gente deixa um só para ele, que não precisa nem lavar, guarda ele fica mais durinho, depois põe a cera, ele vai amolecendo de novo. E a gente só vai parar de utilizar quando as cerdas não tiverem mais cerdas praticamente. Ou seja, esse pincel aqui eu já tenho há muito tempo utilizando só com betume em cera.
Que o betume, será que quer lavar esse pincel? Pode lavar, daí teria que usar solvente, que acaba danificando também o pincel com o tempo. E utiliza para passar cola branca, que é para lavar também seria água e sabão. E a gente utiliza para fazer alguns momentos stencil. Quando quer fazer um stencil com cera, a gente não vai utilizar o pincel que eu já vou falar em seguida, que é para stencil, para não danificar. A gente utiliza o pincel também mais em conta, que é esse de cerda dura. Tá bom, pessoal? Então, esse pincel de cerda dura é um pincel barato, que vale a pena ter nos vários tamanhos. Mas, quem não tiver condição, basta ter um, dois, já tá de bom tamanho. O pincel para que a gente utiliza em stencil e em sombra seca é o famoso pituá. Brochinha, que alguns muito chamam, tá? Esse daqui é o da Condor 462, mas poderia ser qualquer outra marca. Esse é o tamanho 4, é um tamanho bom para se começar, um tamanho que é um pincel que custa em torno de R$9, R$10. E é um tamanho que dá para fazer tanto trabalhos grandes como menores. Tem condição de ter o maior? Pode comprar o maior, é bem bacana. Quanto maior, melhor é para passar, tá? Esse aqui é o número 10, também da Condor, também 462, esse aqui já tá mais usadinho, tá? Depois, a gente vai precisar dos pincéis chanfrados. Por que o pincel chanfrado? Olha, eles são os pincéis angulares, ó. Ele tem o corte angular. Também são de cerdas macias e esses pincéis são para fazer sombreamento. Quanto maior o pincel, melhor e mais larga a sombra. É bacana ter vários desses? Não, não tem necessidade. Basta ter um grande, talvez um 22, um 20. Esse é o tamanho 22. E um menor, um 16 ou até um 14, tá? Para fazer sombras mais fininhas. Basta um só para começar, já tá de bom tamanho. E por último, a gente tem o liner, que é um pincel bem fininho. Pincel bem fininho, que é mais usado na parte de madeira, mais nos detalhes mesmo. A gente usa esse pincel pouco, então basta ter um, que já é o suficiente. Esse daqui é o número 1, mas tem o 00 e o 000, que também funcionam bem tranquilo para começar. Então, dos pincéis seriam isso. Agora a gente vai falar dos rolinhos, que no mundo do artesanato a gente usa muito esse rolinho pequenininho. Vai encontrar muito em lojas só de artesanato, que seria tipo esse aqui da Condor, ó. É um rolinho que é bom ter, que é bacana ter por conta de ser pequeno o cabo, tá? Só essa diferença que é pintar uma caixa, dentro de uma caixa, às vezes facilita quando não se tem muita prática por ter essa parte menor. Porém, não encontra ou quer usar um maior, pode ser esses que se acham em loja de pintura, tá? Daí tem várias marcas, tem da Atlas, tem da Tigre, enfim, diferenças. O escurinho pro amarelo, nenhuma, tá? O que muda é que algumas pessoas acham que esse escurinho dura mais, outros acham que o amarelo dura mais, mas em questão de efeito no trabalho é o mesmo. A gente utiliza o rolinho para alisar a tinta. Passa, aplica com pincel de cerda macia e dá uma alisada muitas vezes com o rolinho, tá? Então, não tem na sua cidade, não acha, ou esse aqui tem um custo maior que a loja de artesanato, não tem problema. Qualquer loja de materiais de construção, de pintura, vai ter esses rolinhos, funciona igual, dá pra ter. É legal, inclusive, ter pelo menos para começar um para pintura de tintas claras, um para pintura de tintas escuras, normalmente PVA à base d'água. Gente, sempre que eu falo de tinta é de PVA à base d'água. Ter um para passar o verniz acrílico à base d'água, não porque não pudesse usar esses que utiliza para tinta, pode. Mas vamos supor que você fez todo um trabalho, utilizou uma tinta escura no rolinho, lavou, você acha que tá bem limpinho e na hora e vai utilizar o mesmo rolinho que usou a tinta escura para passar o verniz. Vai usar o verniz vai molhar o rolinho e quando passar no trabalho pode esse verniz sair sujo, sair com o resíduo daquela tinta preta que talvez lá no fundinho não ficou bem limpo. Então vai estragar todo um processo, todo um trabalho já pronto, que o verniz é a última etapa do trabalho, por conta disso. Então, para não se correr o risco, deixa sempre um rolinho só pro verniz. Então, ou seja, vai precisar de um rolinho para tinta escura, um rolinho para tinta clara, um rolinho só pro verniz. E se quiser ter um rolinho também para passar cola, para ter
para passar como reserva também pode, tá, gente? Então, se tiver 3 rolinhos inicialmente, ótimo. Se quiser ter 4, 5, melhor ainda. Vamos para as lixas agora. Todo trabalho precisa ser lixado. Não tem peça de MDF que não precisa passar uma lixa média ou uma lixa fina, tá? Quem não passa vai ver que no final do trabalho fica ásperozinho, onde foi a tinta, nas bordinhas. Então, é necessário ter lixa. Normalmente eu uso a lixa 220, tá? A gramatura 220. Tem de várias marcas também. Fácil achar em loja de material de construção. Por que não usar 180? Porque 180 é muito grossa, vai riscar muito o MDF. Então, compra na segurança 220 que você usa muito. Usa uma 400 para fazer acabamento na tinta e 600. Tem que ter a 400 e a 600? Não, basta ter uma ou outra, tá? Isso a gente usa mais na parte de entre as demãos de tinta. Essa é que é a principal para lixar a peça e deixar ela lisinha para poder aplicar a tinta, tá? Então, vocês têm que ter a 220 e uma 400 ou 600. Precisa ter outras? Não, não precisa. A única diferença dessas lixas que você quiser, pode comprar essa lixa, que é a lixa de esponja. Essa aqui é da Bosch, mas tem de outras marcas, que é uma lixa que vem enrolada numa espuma, tá? Ela é mais confortável para lixar? É mais confortável, porém é uma lixa que custa bem mais caro. Enquanto numa folha dessa lixa aqui você vai pagar em torno de R$2, R$3, essa aqui já tá R$8. Durabilidade. Essa daqui você vai gastar menos, vai usar mais pelo valor de uma dessa. Essa daqui, se você optar para comprar essa, compre a média, a gramatura média, que corresponde a 220 desta. A fininha, que também tem, não vale a pena, ela abre muito rápido, não vale a pena pelo valor. Aí existe a mais grossa que essa, mas a gente não utiliza, tá? Não utiliza no artesanato. Fora isso, vocês vão precisar de paninho limpo, pode ser paninho já que vocês vão jogar fora, utilizar aqui, ou guardanapo, tipo esses aqui que são tecidozinho que se compra em mercado em rolo. Enfim, um paninho limpo é bom ter vários perto de vocês, que durante o processo de trabalho a gente utiliza muito. E para depositar tinta, para as bandejinhas de isopor. Pode ser essas que a gente compra com comida dentro, que vem de padaria, lava, reutiliza ela, ou mesmo se não tiver lugar para guardar as bandejas de isopor, tenha um azulejo, que é fácil de tirar tinta, fácil de limpar, ou aquelas tábuas de vidro que usa para carne, também é uma opção que vocês terem em casa. Fita crepe, pessoal, também é bom ter um rolinho, pode ser esse de 18 milímetros, não precisa ser rolinho grosso, tá? Pode ser essa fininha, vocês vão usar bastante durante toda a parte de pintura, alguns momentos vocês vão usar, outros não, então é bom ter sempre acesso a ela. É legal inicialmente vocês utilizarem um secador de cabelo. O secador que vocês têm em casa, não precisa ser um tão potente, esse aqui que a gente utiliza até aqui no ateliê, ele nem é tão forte assim, mas pode ser secador até um potente, que ele não chega nem perto de um soprador, então não tem perigo de manuseio, tá? É isso, pessoal. Então seriam esses os materiais que se precisa ter inicialmente. São materiais de fácil acesso, materiais que não custam tão caros assim. O mais caro, eu acho, nessa lista de materiais aqui seria o pincel de cerda macia, mas ele fica na casa ali, como eu falei, de 15 a 20 reais o maiorzinho, e daí os menores mais barato ainda, né? Para quem quer e pode optar pelos de cerdas de pelo natural, é legal, é bacana, né? Eles têm uma durabilidade maior, mas o de cerda sintética também funciona bem bom, funciona bem legal. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Espero ter sanado algumas dúvidas de quem gostaria de começar no mundo do artesanato e ainda não se aventurou. Precisando ter perguntas, pode deixar no nosso canal do YouTube, pode mandar via WhatsApp, a gente está sempre à disposição. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!